Falando a Verdade, com Marquinhos Kinder. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à TV Ativo, esse é o programa Falando a Verdade, eu sou Marquinhos Kinder. Quero aproveitar e agradecer você que está nas redes sociais aí acompanhando o nosso programa, acompanhando a programação da TV Ativo. Muito obrigado mesmo. As nossas entrevistas aí têm sido grandes entrevistas e hoje não poderia ser diferente. Hoje eu recebo no programa Falando a Verdade, ele tem uma trajetória de sucesso. Ele é jornalista, formado em marketing, autor de um livro A Última Chance, uma biografia de coragem, superação e vitória. Ele também dá palestras, realiza workshop, cursos e também é coach. Hoje eu tenho o prazer de receber no programa Falando a Verdade o meu amigo André Soares. Obrigado, André. Obrigado a você, Marcos, pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês, todos os internautas, e vamos aproveitar esse tempo para bater um grande papo. André, formado em jornalismo, comunicação, coach. Como é que é isso, cara? Como é que é viver hoje no mundo, politicamente falando, de 10 anos atrás, para o formato político hoje, um povo que tecnicamente não tinha essa consciência de ir para as redes sociais, de discutir política. O que você enxerga hoje em relação aos eleitores de 10 anos atrás para os eleitores de hoje, nessa sua visão global, politicamente falando? Assim, eu vejo a vida como evolução. Nós temos que evoluir todos os dias. Então, o fato de me ter tornado coach, ser jornalista, mexer com essa coisa de comunicação, de marketing digital, eu entendo que é uma evolução. Todos nós temos que evoluir todos os dias e pensamentos também. Então eu vejo que a população ela está em busca de alguma coisa que ela ainda não sabe. Por que a rede social cresceu muito? Porque tudo está dentro da rede social. Tudo você pode buscar. Se quiser buscar um vídeo motivacional, você busca. Se você quiser buscar um vídeo de música, você busca. Se você quiser buscar um vídeo de alguém fazendo uma palestra, ou um político, ou uma matéria, tudo você busca. Na época dos nossos pais não era assim. Você tinha que buscar onde? Na biblioteca, no livro, naquele cara que vendia a Barça, né? Sim, verdade. Então você tinha que fazer esse tipo de pesquisa. Você acha que deixou o povo mais preguiçoso? Porque antigamente a gente ia nas bibliotecas, a gente pesquisava, a gente tinha aquele interesse de buscar informação. Hoje a internet ela te dá isso com muita facilidade. Você acha que deixou o povo um pouquinho mais acomodado em relação à informação? Na verdade, fica acomodado quem quer. A internet, a gente tem a condição de demonizar ela, por quê? Porque a gente acha que ela é ruim. Mas ela só é ruim se você for buscar coisas ruins. Se você não souber utilizar ela a seu favor, com certeza você vai se tornar um cara preguiçoso, com certeza você vai se tornar um cara mais negativo do que você é. Porque a internet ela tem a função do quê? De informar. Ela informa você. Pode ser uma informação correta, como pode ser uma informação falsa. Um buraco sem fundo seria hoje a internet? Aí vai depender de você. Não, a internet é a evolução da nossa vida. Agora, de que forma que você usa essa ferramenta? A questão é o comportamento seu. De que forma que você está usando essa ferramenta? Você está usando a ferramenta para o lado positivo ou está usando essa ferramenta para o lado negativo? Porque se você for buscar coisas ruins na internet, você vai ter coisas ruins. Se você for buscar coisas boas, você vai ter coisas boas. A grande questão é como eu me comporto diante a isso. Qual é o meu comportamento diante essa ferramenta? Qual é o meu comportamento diante as informações que estão acontecendo no momento? Você acha que a rede social hoje, hoje, daqui para frente a gente já viu isso, ela vai predominar em relação aos outros meios de comunicação, tanto jornal como TV? Porque a informação na rede social é muito rápida, né? Vai. Além de ser rápida, é dinâmica e todo mundo tem. A nossa grande questão hoje, você vê, no Brasil, são 735 milhões de pessoas que usam Facebook. O Brasil hoje tem 85% da sua população que usa o Facebook. E desses 85%, 76% é pelo celular. Os outros 13% é pelo computador. Então a informação está na mão. Agora, o que você está buscando? Hoje os meios de comunicação, por exemplo, a televisão, hoje ela é um meio caro. Se você vai fazer alguma propaganda, se você vai fazer alguma vinheta, se você vai fazer alguma coisa na televisão, é caro. É verdade. Na rede social, não.
As ferramentas se tornam muito mais fáceis, né? Até mesmo de você manipulá-las. Exato. Então, mas eu ainda volto para aquilo. Nem você usa a palavra manipulação. Eu nem utilizo a palavra manipulação. Eu gosto de usar a palavra comportamento. Porque a gente precisa estudar o comportamento das pessoas. Então, por que a televisão sempre se sobressaiu? Por quê? Porque ela entendia o comportamento. Por que ela tem aquela carga horária? Porque ela sabe que 9 horas da noite o povo vai estar parado para assistir a novela. Ou 8 horas da noite para assistir aquele telejornal. Por quê? Porque já é uma coisa padrão. Já foi uma coisa pré-fixada. Isso não é de agora, é de anos que vem acontecendo isso. A internet agora que a rede social agora que ela começou a tomar força. E esse ano 2020 é um ano que ela vai tomar ainda mais força. Quem estiver utilizando para o bem, para o seu próprio bem, vai ter uma grande evolução. Agora, quem estiver aleatoriamente usando para coisas negativas, usando para reclamação, o que acontece? Você vai se tornar o quê? Um preguiçoso, um escravo da rede social. E tem até uma doença, hoje dita, não sei o nome, que você, quando uma pessoa usa demais, até eu vi um vídeo americano de uma mãe que tomou um celular na mão de uma filha, que ela estava na rede social, ela fez um escândalo dentro do avião, tão escrava que ela estava das redes sociais, tão escrava que ela estava dentro do seu celular. Aí a gente volta um pouquinho mais para o comportamento humano. Você acha que vamos falar um pouco mais do globalizado, dos meios de comunicação, do jornalismo, da informação, quando a rede social ela vem com essa inovação e a tendência hoje, daqui para frente, é a rede social tomar conta do mundo, por causa da informação, por causa da interatividade, por causa da resposta rápida, ela começa a confrontar o jornalismo direcionado. Que eu falo jornalismo direcionado, porque o jornalismo até hoje nós percebemos, e as pessoas que têm essa visão, ela sempre direciona para aquilo que ela quer. Ela influencia da forma que ela quer. Eu vou influenciar o povo dessa forma, e o povo olha a informação, vê a fonte, acredita na fonte e vai nessa. Você acha que a rede social ela tem confrontado muito essas informações? Não? Porque às vezes a TV te dá uma informação, mas quando você vai para a rede social com jornalistas formados, com formadores de opinião, você vê o confronto. E antigamente não tinha esse confronto, né? A informação chegava para o povo e o povo achava que era isso. Você acha que a rede social ela vem também para confrontar tanto a TV aberta, né, que manipula de alguma forma, quando quer manipular a informação e pega ali o confronto nas redes sociais? Você acha que existe esse confronto? Você acha que não, que é tudo da mesma forma? Não, existe porque é o seguinte, uma coisa que a gente tem que ter clareza e relevância. A televisão, os meios de comunicações tradicionais, você tem uma pauta. Você precisa seguir aquela pauta. Hoje, as redes sociais, quem é que pauta as redes sociais? É o próprio jornalista. Então, por que tem um monte de jornalista independente? Por que tem um monte de blog independente? Por que tem um monte de pessoas dando opiniões independentes dentro das redes sociais? Porque ela não é pautada. Então, quando você tem ali o jornal, você tem a televisão, você precisa seguir uma regra e uma pauta que tem lá. Aqui, nas redes sociais, é livre. Aqui você pode falar o que você quiser. Você vai escrever o que você quer, você vai ouvir o que você quer. Aqui no jornal e na televisão, não. Então, o confronto existe por causa disso. Nos meios tradicionais tem uma forma. Nos meios de internet, aqui tem outra forma. É totalmente diferente. Aí a gente entra nessa questão política, né? Sim. Porque não tem como. Eu vou pegar já o Bolsonaro de lá para cá, porque é mais recente, uma notícia mais recente, e foi eleito, isso é fato, pelas redes sociais. Né? Então ele criou um confronto muito forte em relação à mídia hoje aberta e também nas redes sociais. Então ele cria esse confronto de ideias, de afrontamento de ideias. Então assim, a política hoje, eu não vou falar agora do Bolsonaro, porque já antes do Bolsonaro a rede social já tomou esse grande alavanque, né? Para as eleições de 2020, com essa pandemia de Covid-19, com esse isolamento social, feito de uma forma totalmente errada, totalmente arbitrária, porque o Covid-19 chegou aqui em novembro, chegou no Brasil em novembro. Em janeiro nós já tínhamos aqueles casos dos brasileiros que estavam lá na China, que precisavam ser trazidos para cá. Já havia aquele alerta. A maioria dos governadores, pensando aí no seu poder aquisitivo, nos seus impostos, no seu dinheiro, e realizou o carnaval de uma forma totalmente, na minha opinião, desnecessária, expondo aí por dia mais de 2 milhões de pessoas por estado. A pandemia me estoura agora em março, com uma forma bruta,
no Brasil. É um pouco de irresponsabilidade? O que você acha disso? Ou você acha que não? Eu acho que a pandemia, ela, como diz o Drauzio Varela, né? Depois eu colocar essa frase para o Jair Bolsonaro, porque tem peso de onde vem. Não, é só uma gripezinha. É uma gripezinha que não vai nem afetar. E de repente o cara volta e fala, não, vai matar mesmo. Puxa vida, antes do carnaval era uma gripezinha, depois vai matar mesmo? Existe uma manipulação dessa questão por Covid-19 ser uma doença fatal, né? E hoje a gente vê que tem atingido várias idades, né? Crianças de 9 anos com Covid-19, que já teve casos de crianças de 9 anos que morreram, e até pessoas com doenças pré-existentes. Manipulação? O que você acha? O que você acha dessa questão do Covid-19 hoje, de ter surgido em novembro, ter feito o carnaval e ter estourado o isolamento social, de ter parado a economia? Foi direcionado isso? O que você acha disso? Na verdade, a gente joga tudo a conta no Covid-19, né? Mas o Covid-19 só vem retratar o colapso que a gente vive. Um colapso cultural, econômico e social. O Covid-19 não é o fim das coisas. O Covid-19 precisa ser o começo do quê? De uma nova reestruturação, de um novo pensamento, de uma nova forma de agir. Tudo que acontece no Brasil, que vem acontecendo com o Brasil através do Covid-19, não é de agora. O Brasil já é mal estruturado há muitos anos. A nossa política precisa de uma reforma. Por que ela não é feita? Porque não convém. Ela só convém àqueles que são interessados. Aqueles que não são interessados, ela não convém a uma nova reforma. Então o Covid-19 está mostrando totalmente a nossa fraqueza. Totalmente a nossa forma uma má forma de conduzir as coisas. Como você disse, desde novembro já vem se falando nisso. Desde novembro a China já vinha dando sinais disso. Dezembro foi o auge. Aí aqui já poderiam ter construído algumas situações para se proteger. Mas não, vai deixando. O país da festa, o país do carnaval. Não é nem o país da festa, mas sabe o que é? É o país da cultura, a falta de cultura de entendimento. Que foi uma tese que eu escrevi, que é cultura de entendimento. Para você ter uma reação, você precisa entender o que está acontecendo ao seu redor. E nós não temos o costume de olhar ao nosso redor o que está acontecendo. Porque quando você olha o que está acontecendo ao seu redor, você monta estratégia. Então a população fala assim, mas o Covid desempregou 4 milhões de pessoas. Mas a gente esquece que em janeiro nós já tínhamos 12 milhões de desempregados. É isso aí. Então a culpa é do Covid que desempregou? Não. É só consequência de uma coisa que a gente não veio arrumando. E agora o Covid, acho que na verdade o Covid no mundo, ele estourou para mostrar para as pessoas relacionamento, estrutura. Isso eu já ia te perguntar, em relação a isso. Porque a gente volta para o ser humano, né? Sim. A gente quando a Covid-19, ela veio, a doença, ela voltou para você, para a sua reflexão. De que forma que você vive, o que você tem feito, a informação que você tem absorvido e o que você tem falado. O que a gente percebe, e quando a gente fala e a gente comenta em Covid-19, nessa doença, a gente vê pessoas não amedrontadas, aterrorizadas. Tem pessoas que estão aterrorizadas em relação a isso. Mas é por aquilo que ela consome, que ela vê, que a mídia traz para ela, que ela entra aqui e ela não consegue assimilar aqui. Esse poder de assimilação é o autoconhecimento que o ser humano ainda não tem, esse autocontrole de entendimento de informação. Porque nós somos voltados só para a negatividade. O nosso cérebro, ele produz a negatividade. Aí você vai falar, como isso? Eu vou te falar como que nós produzimos a negatividade. 3 pontos. Primeiro, a gente só reclama. Pode estar bom, pode estar ruim, a gente está reclamando. Então o fato de reclamar é você produzir uma negatividade. Segundo ponto que produz a negatividade, a gente dá muita atenção à opinião alheia. Então é que nem eu sempre falo, você veste a roupa para você ou você veste uma roupa para os outros? Você veste uma roupa porque você está bem, se sentiu bem ou porque você está querendo agradar alguém? Então a gente dá muita opinião, a gente dá muito ouvido a essa opinião alheia. E o terceiro ponto que cria negatividade é o medo. Então o medo faz você não avançar, o medo faz você bloquear. Mas o medo do quê? Você não sabe nem do que você tem medo. Então a gente tem essa... isso nós produzimos, nosso cérebro produz isso. É que nem eu falo,
Ser uma pessoa corajosa não é que você tenha ausência do medo. Ser uma pessoa corajosa é mesmo com medo você segue em frente. Se prossegue. Então, nós paramos. Quando a gente tem medo, a gente estagna. Então, o que acontece com o Covid-19? Tudo que aparece na televisão, nas redes sociais, no mundo, tudo é o quê? É uma informação. Informação do quê? Que existe uma doença. Informação do quê? Que tem pessoas morrendo. Informação do quê? Que o Brasil não está estruturado para isso. Informação do quê? Que o mundo está estruturado. O mundo parou para cuidar da saúde, o Brasil não. Isso é informação que vem de todos os meios. Aí eu vou buscar informação aonde? Na Organização Mundial da Saúde. Então, é mais uma informação. Agora, como eu processo essa informação? Se eu tiver totalmente negativo, com o que é totalmente negativo? Reclamando, dando ouvido à opinião alheia e com medo, eu vou processar essas informações de uma forma o quê? Eu vou negativa. Eu vou potencializar ela cada vez mais negativo. Puta, o pessoal tá morrendo. Puta, então tá morrendo. Porra, eu não tenho emprego. Pô, os caras falaram que o mercado vai fechar. Então o cara vai lá e compra 10 quilos de arroz. Verdade. Eu passei por uma situação muito séria um tempo atrás, que eu fui no supermercado e estava destinado 4 pacotes de arroz. Só que a senhora que estava na minha frente, ela estava tão desesperada que ela não leu o que estava escrito. E ela colocou 6, 7, 8, 9, e eu fiquei olhando para ela. E eu tentei chegar perto dela e ela não me deixava chegar. O tamanho do desespero. Na hora que ela terminou, eu falei assim, eu não vou falar nada, eu vou deixar ela chegar no caixa. E deixei. Quando eu cheguei no caixa, ela começou a falar, não senhora, tem uma taxa limite, ali é só 4. Não, mas não... Então ela tipo assim, parecia que ela estava em guerra, numa zona de guerra. Aí a gente volta para o comportamento humano de novo. O ser humano, quando ele é destrutivo, como é que ele produz coisas boas, André? Sim. Como é que ele consegue fazer isso? Como é que ele consegue realizar o desejo dele? Puxa, eu quero ser jornalista. Mas o cara é autodestrutivo. Puxa, eu quero ter uma empresa. Mas o cara é autodestrutivo. Ele absorve do mundo, né, tudo aquilo que não presta. Você acha que uma pessoa dessa consegue chegar em algum lugar? Consegue porque você tem que mudar hábitos aí. E é uma das outras coisas que a gente não observa. São maus hábitos. O nosso processo negativo se torna de maus hábitos. Que hábitos? De reclamar. Hábitos de sempre apontar o erro do outro. Hábito de achar que você é sempre melhor que o outro. São hábitos que a gente vem fazendo há anos. E a mudança da vida, a mudança só acontece porque assim, você não muda ninguém. Não é você que muda ninguém. Quem é que muda alguém? Quem é que muda você? Quem que me muda? É. Se não for eu, olha, André. É você mesmo. É eu mesmo, não tem outro. Não tem outro. Não tem outro. Ninguém vai mudar você. Então você tem que entender que a mudança é de dentro de você para fora. Então como é que você muda o seu interior? É a partir do momento que você começa a ver as coisas que fazem sentido para você. Se você tem um propósito de vida. Quando você começa a dar razão para as coisas que você está fazendo. Se essas coisas que você está fazendo é o que você realmente quer, não é o que os outros querem. Porque eu vejo o Covid-19, por exemplo, nessa conjuntura toda, eu desenvolvi 5 pontos que faz entender como a gente pode sair dessa onda negativa para se tornar uma onda positiva no meio dessa situação toda. O primeiro ponto que o Covid traz para a gente é o seguinte, a gente tem que entender que uma vida humana é uma vida humana. Independente de qualquer coisa, você está vivo. Se você está vivo, a doença ela mata. Por mais que você não queira acreditar, mas ela mata. Então nós temos que preservar a vida. Mas que vida que você precisa preservar? A sua. Porque se você não cuidar da sua vida, da sua saúde, você vai infectar as outras pessoas. Verdade. Então você tem que entender que a sua vida é preciosa. A pessoa mais importante que você tem é você. Porque se você não se cuidar de você, como é que você vai cuidar de alguém? Como é que você vai ensinar alguém? Para você ter essa experiência toda, André, você já deve ter passado poucas e boas, né? Como é que entrou o coach aí na sua vida? Um coach entrou quando a minha vida, quando eu já tinha abandonado minha vida. Como é que foi o abandono da minha vida? Com 29 anos de idade, eu já tinha conquistado tudo na minha vida. Eu era diretor de empresa, tinha um ótimo salário, andava bonitão, de terno, carro, Rolex, tinha mais de 1000 amigos, tinha tudo. Aí, chegou num determinado momento, eu olhei e falei assim, porra, mas
Pra que tudo isso? O ouro perdeu o brilho. E aí? Eu alcancei, aí eu olhei pra trás, tava perdendo minha família, tava perdendo quem eram os amigos de verdade. As coisas que eu fazia não dava sentido, não tinha sentido, eu não vivia mais pra mim. E aí o que aconteceu? Onde eu trabalhava eu fui mandado embora. Aí eu lembro até hoje, quando eu saí do portão eu falei assim, pô, eu me dediquei a vida inteira pra eles, agora eu fui mandado embora. Quando eu saí do portão eu falei assim, eu nunca mais vou trabalhar pra ninguém. Então eu decidi ali. E quando você toma uma decisão em cima de uma emoção, porque nós somos assim, seres humanos é assim. Você precisa saber tomar a decisão. Se você tomar a decisão em cima de emoção, que é da dor ou do prazer, vai ter uma reação. E às vezes essa reação não é aquilo que você deseja. Agora, quando você toma a decisão em cima de valor, critério e regra, mesmo que o resultado não for positivo, você vai entender que você precisa fazer o quê? Reorganizar tudo, replanejar e continuar avançando. A minha decisão naquele momento foi em cima da dor. Eu estava chateado, estava triste, então eu falei, não vou mais trabalhar para ninguém. E o que aconteceu? Foram 2 anos difíceis, onde eu tive uma profunda depressão e aonde eu tentei o suicídio. Então, quando eu tentei o suicídio, foi o quê? Eu já não tinha mais amor, eu não valorizava mais a minha vida. Eu dava mais opinião ao que as pessoas falavam de mim, o que falavam sobre mim. E eu culpava as pessoas por tudo isso. Nesse ponto, tem muitas pessoas hoje, André, que está acompanhando o nosso programa pelas redes sociais, que está nesse ponto aí, nesse ponto. O que você falaria para essas pessoas hoje que estão nos acompanhando aí pela internet, que chegou nesse ponto que você chegou? Qual seria o seu conselho para elas hoje? O que eu falo para elas é o seguinte, não tenha medo de pedir ajuda. Peça ajuda. Ajuda não é mostrar que você é fraco. Ajuda não é mostrar fragilidade. Ajuda não é vergonha. Ajuda é você entender que você não está conseguindo mudar alguma situação da sua vida. E quem me ajudou foi uma pessoa. Ele me ajudou com uma única palavra, com uma única frase. Ele perguntou para mim assim, quem é a pessoa mais importante para você? E eu não sabia responder. E quando ele me falou para mim que a pessoa mais importante do mundo seria eu, aí foi que eu entendi que assim, eu valorizava a vida de todas as outras pessoas e menos a minha. Todo mundo era importante, menos eu. Agora inverte isso. Quando você começa a se enxergar como ser humano, como uma pessoa capaz, como uma pessoa que evolui, as coisas começam a mudar de figura. A gente vai falar mais daqui a pouco, depois dos nossos comerciais. Não sai daí não. Toda alimentação feita com carinho alimenta melhor. O Marmitex da Cozinha Grill é preparado com tempero especial e tem a qualidade que você merece. Ligue e peça a sua. A gente entrega. Cozinha Grill. Esse sabor vai surpreender você. CEIB, Confederação Evangélica Internacional do Brasil, representando os líderes evangélicos na defesa dos seus direitos. Maravilha, estamos de volta aí pela TV Ativa, esse é o programa Falando a Verdade, recebendo hoje o coach André Soares. Gostaria de continuar pedindo para você compartilhar o nosso programa, curte o nosso programa, comente aí e também nos siga aí nas redes sociais. A TV Ativo está com uma programação extraordinária e eu vou falar para você, tá vindo novidade por aí, então não perde não. André, a gente estava falando aí em ser humano, a questão da depressão, você contou um pouco aí do seu conhecimento. A depressão hoje é o maior mal do mundo? Acho que o maior mal do mundo, a maior doença do mundo é a depressão. Mas o maior mal do mundo é a falta de conhecimento. É a falta de clareza. Porque você não toma as decisões da forma que você deseja por falta de clareza.
Por que a depressão é a maior doença do mundo? Porque a gente não entende que ela é uma doença. Se você falar de depressão para as pessoas falam que não tem, que é um tabu, que é mentira, que não existe. Você não deita e acorda com depressão. A depressão é um conjunto de fatores que vem se atrelando a dias, horas, meses, anos. E o que é a depressão? É o abandono da sua própria vida. Então, quando eu entrei em depressão, é porque eu já tinha abandonado a minha vida. A minha vida não tinha mais sentido. E aí, o que acontece? Os falsos amigos, você sempre achar que você está certo e os outros é que estão errado, é você não ter autoconhecimento, é você não identificar o que é sonho na sua vida, é você realizar o sonho de outras pessoas achando que é o seu. E aí você vai se anulando, ano a ano se anulando. Aí você acredita no que as pessoas falam, você é incapaz, você não sabe fazer isso, a vida não é assim, você tem que fazer o que o cara está fazendo, aquele cara é melhor que você. E isso você vai o quê? Abandonando a sua vida, ano a ano, dia a dia. Então, quando eu entrei em depressão, não foi porque eu falei assim, eu não vou mais trabalhar para os outros. Não, que eu já vinha num processo de destruição. E sabe qual que é a vantagem de você chegar no fundo do poço? Que só tem um lugar para você sair, que é para cima. Para cima. Então, foi aí que eu entendi que eu tinha que voltar. Então, teve uma pessoa, que foi o Rodrigo Cardoso, e a minha esposa que me ajudaram. Então, teve 2 braços para baixo que eu me apoiei neles e subi. Mas tem um detalhe. Eles esticaram o braço, mas só dependia de mim se eu queria ou não essa ajuda. Então, por isso que a gente precisa ter clareza. A ignorância, a falta de conhecimento é o maior mal do mundo. Quando você chegou nesse ponto, e tem tantas pessoas pelo mundo hoje, graças a Deus, superado, e a gente vai falar um pouco disso, aonde o André Soares chegou pós-depressão. Mas existem muitas pessoas hoje aí nesse mundo, nesse poço, que não conseguem olhar para cima. As pessoas que estão em volta dela pode influenciar de uma forma positiva ou negativa. Se a pessoa que está do lado dela coloca ela mais para baixo ainda, a tendência dela é se destruir. Mas ela precisa de um braço de apoio. Não que entenda, mas que esteja ali para falar, se você precisar, eu estou aqui. Mas a atitude tem que vir dela. E como é que ela toma essa atitude, André? Como eu falei, você precisa ter clareza que você está doente. E nós, Marcos... Como é que a gente adquire essa clareza? É quando você assume. Você precisa assumir que você não está conseguindo evoluir. Você tem que assumir que você está estagnado. Porque existe uma coisa assim, a gente conta muita mentira. Sabe para quem que a gente conta mentira? Para nós mesmos? Para nós mesmos. Então eu tô doente, eu falo, não tô não, que isso é bobeira. Para que eu vou fazer isso? Existe uma coisa que você falou que é importante, de influenciador e ser influenciado. Nós, por tendência, somos pessoas influenciadas pelo nosso ambiente, pelo externo, por tudo que está ao nosso redor. E uma coisa que eu aprendi na minha evolução é que nós somos a média das 5 pessoas que a gente anda. Se você andar com pessoas negativas, você se torna uma pessoa negativa. Se você andar com pessoas que são derrotadas, você vai se tornar uma pessoa derrotada. E se você andar com pessoas que só falam mal de você, ou pessoas que não avançam, você vai se tornar uma pessoa assim. Porque o nosso cérebro funciona por repetição. Quanto mais você repete aquilo, mais você grava. E outra tendência que nós temos é o seguinte, o que é a depressão? A depressão é excesso do passado. Então a gente vive muito do passado. Então você está aqui hoje. Aí acontece alguma coisa triste com você, o que você faz? Uma lembrança sua vai remeter lá no passado algo triste que aconteceu. E aí você fortalece, você dá uma sustentação para isso que você está vivendo agora. Aí você quer mudar o passado para poder refletir agora. E isso não vai acontecer. Eu digo para você que está nos acompanhando aí, que tem passado por problemas muito sérios na sua vida, seja ele psicológico, financeiro, seja ele amoroso, sempre existe algum ponto que desencadeia isso. Então eu acho importante, o André Soares, ele tem um canal espetacular na internet, aí nas redes sociais, Sentinela Digital, é isso, André? Isso. Na Sentinela Digital, você pode acompanhar todas as palestras do André,
e todos os motivacionais do André, eu acho que é importante para você que precisa de uma ajuda, não tenha vergonha de pedir. É isso, André? É isso. Ter clareza é isso. Né? Cultura de entendimento é isso. É você entender o que está acontecendo ao seu redor. Se você levanta todos os dias e os seus dias são iguais ao anterior, alguma coisa está errada. Não existe um dia igual ao outro. Se você está fazendo os seus dias serem iguais, alguma coisa está errada. O que é acordar? Acordar é uma oportunidade nova de você fazer algo novo. Se você estiver repetindo a mesma coisa do dia anterior, está errado. Eu entendo que quando você acorda, você está dando uma oportunidade para a sua vida. Você escreveu um livro muito interessante, como é que é o nome do livro? Esse aqui é 7, A Última Chance. Na verdade, isso aqui é a biografia do Sidney Paixão Antunes, que retrata muito isso. E antes disso, isso aqui é o seu obrigado, presente. Viu, André? Pessoal, para vocês que não tiveram oportunidade aí, ó, A Última Chance. Se você tiver oportunidade aí de acompanhar e de comprar, tá nas livrarias, André? Tá nas livrarias, mas pode comprar comigo, né, online, que fica até mais fácil. Até vou passar para vocês no meu Instagram, que é André Soares _coach. Lá você pode encontrar, lá tem tudo e fica até mais fácil da gente poder interagir. Esse livro é espetacular. Se você tiver a oportunidade de ler, leia, ele vai te ajudar muito em relação até mesmo a alguns problemas, que a vida dele é muito parecida com a nossa, se não for igual. Então, como é que ele conseguiu superar? Então, não vou te contar, não. Compra o livro lá, entra aí na rede social, nas redes sociais do André, nas livrarias, A Última Chance. André, esse projeto aí, o grande avanço, a mudança é agora. Me fala dele. É o que eu já estava falando. O que é a mudança agora? A gente tem que entender que o passado não muda. E o presente, o futuro ainda vai acontecer. Tem um provérbio de um filósofo japonês que diz assim: se você quer saber do seu passado, olhe o seu presente. Se você quer saber do seu futuro, olhe o seu presente. As nossas ações são agora. Por que a gente fica doente? Porque a nossa cabeça ou fica lá no passado, ou fica lá no futuro, e o nosso corpo está no presente. A gente quer viver situações que não volta mais, ou quer viver situações que a gente nem construiu ainda. E esquece do quê? De viver o presente. Tem um relato desse tudo, quando você fala que o cérebro tem um poder extraordinário, principalmente naquilo que você absorve, principalmente quando você deseja alguma coisa. É inacreditável quando você deseja alguma coisa e você coloca aquilo e você repete todos os dias: eu vou conseguir, vai ser meu, eu vou conseguir, eu vou alcançar, eu vou conseguir, e busca, e busca. É inacreditável o que acontece no seu cérebro, né? O que o seu cérebro... E de repente, quando acontece, o cara fala: nossa, que sorte! Sorte não! Então, eu me preparei para a minha conquista. Eu acho que está faltando para as pessoas hoje, André, é isso. É colocar na cabeça as coisas positivas. Claro que as negativas elas influenciam, mas as negativas elas precisam entrar pelo ouvido, assimilar o que é bom e deixar o que é ruim embora. É isso que o ser humano está precisando fazer, porque a conquista ela é feita para todo mundo. Então você pega grandes empresários hoje que já foi camelô. Você pega grandes, hoje, pessoas que mexem com o campo, lavrador, que mexem com a agricultura, que exportam para fora. O poder de trabalho e o poder de assimilação que você pode chegar, pode ser o seu diferencial para você ser um vencedor hoje? Claro, é aquilo que eu falei. O nosso cérebro, ele produz a nossa autodefesa. O cérebro fala assim para você. Você quer lá assim: puta, eu preciso fazer tal coisa, mas é muito difícil. Por que o seu cérebro está falando para você que é muito difícil? Porque ele não quer que você se esforce. Ele não quer, na verdade, o nosso cérebro nos protege das nossas ações. Aí que a gente precisa ser o quê? Senhor da nossa mente. É entender que ele está falando para você que não vai dar certo, mas você vai falar: não, eu vou fazer, eu vou buscar. É criar essa força de vontade. Não adianta você pedir nas suas orações, qualquer religião, né, que a gente peça, que Deus ilumine o nosso caminho, que o nosso caminho seja iluminado. Não adianta você orar pedindo se você não quiser seguir o caminho. Porque Deus vai iluminar o seu caminho. A questão é se você vai querer seguir o caminho. Não adianta estar desempregado, orar e ficar sentado em casa esperando. Exatamente. Né? Você tem que ter toda ação precisa de uma reação. Claro.
Eu acredito, eu peço, mas ele me dá uma luz de buscar. Porque né? na verdade o que falta é isso. As pessoas sempre falam, existe a luz no fim do túnel. Claro que existe a luz no fim do túnel. Se você não andar... Só que a gente tem que entender que o túnel está escuro. Até você chegar na luz, você tem um processo de escuridão para passar, que são os desafios. Então essa é a clareza que a gente precisa ter. Né? De entender que eu preciso fazer agora. Quando eu falo que a mudança é agora, eu preciso entender que eu preciso mudar agora. Tirar velhos hábitos e adaptar novos hábitos. Criar essa condição de mudança. Porque senão você vai ficar estagnado. Aí você vai fazer o quê? Você ora e fica no sofá esperando o quê? Cair do céu. Cair do céu. Aí quando aparece, foi sorte, puta, tenho boa sorte. Aí você faz o quê? Você não coloca nem a sua capacidade. Né? Você nem mostra a sua capacidade. Pô, eu consegui. Não, foi alguém que fez pra mim. Foi alguém fulano. Eu consegui isso, eu fiz aquilo. Deus que me ajudou. E a gente, cada vez a gente vai se distanciando da gente mesmo. Por isso que quando a gente fica doente, não é porque eu fiquei doente porque eu peguei uma gripe, ou porque eu fiquei vulnerável. Não é porque eu estou deixando. Eu estou deixando. Porque eu estou tão negativo que eu estou atraindo tudo de negativo para mim. Nós somos energia. Ou positiva ou negativa. O nosso polo é esse. Ou você atrai coisa negativa ou você atrai coisa positiva. Só que isso só vem com... Nós somos um imã, mas isso só vem como? Dependendo do meu estado de vida. Como eu estou me posicionando agora? Se você tiver negativo, o Covid vai te matar. Mesmo você dentro de casa. Você fez um estudo espetacular aí. Quais 5 relações do Covid que você fez aí? Eu fiz. Eu achei. Enquanto o pessoal fica Covid-19 desesperado, você desenhou o que o Covid é. O que é? São 5 etapas aí? O que eu fiz? Durante esse período, como eu estudo bastante, principalmente comportamento, eu fui entender o quê? Eu desenvolvi 6 pontos para ajudar a entender essa situação. Primeiro, a gente tem que entender que uma vida humana é uma vida humana. Então nós temos que valorizar a nossa vida, temos que cuidar da nossa vida. Porque se você morrer, acabou. Não tem mudança, não tem mais nada. Acabou, já era. Acabou. Então a gente tem que entender que a nossa vida é importante. Segundo ponto, o que o Covid me ensinou? Relacionamento das pessoas. Como eu me relaciono com outro ser humano. Sabe o que é o mais interessante, Marcos? As pessoas falam assim, tô com saudade da minha mãe, tô com saudade de não sei de quem, tô com saudade não sei... Mas quando não tinha o isolamento, nem ligar, ligava. Bom dia. Nem ligar, ligava. Né? Você levantava de manhã, bom dia pra quê? Só se for pra você. Então a nossa relação com os seres humanos, como ser humano, ela vai mudar. Mas eu preciso entender. Terceiro ponto, como eu vou alcançar os meus objetivos no isolamento? As pessoas já falaram que 2020 acabou, morreu. Mas 2020 é o ano da mudança. É um ano de esperança. É um ano de você aprender. O Covid-19 é uma lição. Se você não enxergar que isso é uma lição para você mudar na sua vida, vai continuar do mesmo jeito. Então, como eu vou conseguir esses meus objetivos? É entender a seguinte coisa. Eu lancei uma meta para 2020. Eu queria correr uma ultramaratona, que aconteceria no dia 17 de outubro de 2020. Ia correr 75 quilômetros. Então, como é que eu ia me preparar? Então, eu já tinha feito um planejamento para chegar para essa ultramaratona. Acabou o isolamento, não posso treinar, não vai ter a prova. E aí, o que eu fiz? Esqueci, morreu 2020, acabou. Não vou mais fazer mais nada. Eu tenho que entender o quê? Como eu vou remanejar para continuar isso? Então, o que eu faço? Eu faço treino em casa. Eu montei um grupo de treino online. Então, eu tenho um professor eu tenho um grupo de pessoas que a gente se conecta para uma ferramenta, ele dá um treino de terça e quinta. Então eu estou me motivando e motivando as pessoas a exercitar. Então a gente precisa o quê? Entender isso. Mudou a forma. Mudou a forma. Aí o que eu fui fazer também? Eu fui fazer artesanato. Minha filhinha falou assim, eu quero que você faça uma pulseirinha para mim. Eu fui aprender a fazer pulseira de elástico. Então quando você potencializa a sua cabeça, a sua mente, quando você foca em coisas que você realmente vai construir, tudo começa a andar. O quarto ponto, como é que eu vou lidar com as minhas emoções? Porque esse é o mais importante. Como eu lido com as minhas emoções? Porque o Covid está fazendo isso. O Covid está tirando o melhor e o pior da gente.
com Covid-19, 45% da agressão doméstica aumentou. A violência doméstica aumentou 45% com Covid-19. Pessoas depressivas aumentou 25%. E pessoas com ansiedade aumentou 18%. Por que tudo isso acontece? Porque as pessoas foram privadas dos seus hábitos. Então tinha gente que tinha pessoas comuns. Qual é a rotina de pessoa comum, Marcos? A pessoa levanta, Levanta, toma banho, toma café. Quem trabalha vai para o trabalho, né? Se a dona se a mulher não trabalha, o serviço de casa, serviço com o filho, para a escola, é o trâmite natural. É a loucura natural de sempre. Então a pessoa foi privada disso. Então ela não sabe o que fazer. Então ela acha que ela deveria ter feito coisas no passado que não influenciaria. Então ela quer mudar o passado. Então ela está usando o Covid, o isolamento, para querer mudar o passado. Aí a pessoa fica tão ansiosa, agitada, eu vou morrer em casa, não sei o que fazer, eu estou desempregado, aquela coisa toda. Aí ele começa a potencializar isso. Aí acaba onde? Em agressão, aumenta vício. Então como eu lido com essas emoções? Então como é que eu estou lidando com essas minhas emoções? É lendo, é estudando, é buscando lá na internet assuntos que vão me ajudar. Eu estou buscando pessoas que falam coisas positivas. Eu estou buscando coisas que vão agregar de valor na minha vida. Porque esse é um outro ponto. O que agrega valor na sua vida? Então a gente precisa entender isso. Então hoje a gente precisa entender as nossas emoções. Se você levanta chateado, então chegou a hora de você fazer o quê? Uma mudança. Mas eu não sei como mudar. Então busca na internet como criar 5 novos hábitos. Você vai achar um monte de gente que vai te ensinar como criar 5 novos hábitos. A questão é se você vai querer fazer isso. O quinto ponto. Saúde. Como eu vou cuidar da minha saúde no isolamento? Com o isolamento a gente tem três tendências no isolamento. A comer muito, a ficar mais tempo sentado no sofá ou ficar mais tempo deitado na cama. A gente não está exercitando. Naquela vida louca que a gente vivia, você gastava aí entre média de 370 a 450 calorias por dia. Comendo errado, fazendo tudo, mas você gastava isso. Hoje, no isolamento, a gente está gastando 80 calorias. Só que você gasta 80 calorias se movimentando pouco e come muito. Então, a gente precisa cuidar da saúde. Porque na hora que o Covid-19 passar, como você vai estar? Como que você vai estar vivendo? Eu pesava 90 quilos. Em 8 meses eu passei para 68 quilos. Nossa. Hoje, com a estrutura que eu organizei, hoje eu estou com 73 quilos. Mas sabe qual é o mais importante? Hoje eu tenho 12% de gordura corporal e 35% de massa muscular. Então eu inverti. Então a gente precisa cuidar da saúde. Cuidar da saúde não é você cortar o que você come. É você saber o que você está comendo. E é saber como você vai comer. Agora a gente entra no ponto principal que eu acho que é bacana. Eu queria que você falasse um pouco das suas redes sociais. Como é que as pessoas te encontram hoje, André, nas redes sociais? Como é que eles fazem para esse processo de coach que eu sei que você tem? Você está sempre dando curso aí, está sempre inovando. Queria que você falasse um pouco para as pessoas de casa. Onde elas seguem o André, né? Como é que elas podem buscar mais informações? São pessoas que nos acompanham aí também, que vêm passando por esse processo. E nada melhor do que estar com alguém que já passou por isso e possa trazer para essas pessoas, olha, é possível, a gente consegue, você consegue. Onde é que a gente acha o André hoje? Como é que as pessoas fazem para entrar em contato com o André hoje, para seguir o André, para buscar mais informação, André? Eu estou em todas as redes sociais. No Facebook eu tenho uma página chamada Sentinela Digital. Pode acessar lá que você vai encontrar. No Instagram tá como André Soares _coach. Então o meu dia a dia, tudo é postado lá. No YouTube é André Soares Coach, tem mais de 100 vídeos lá falando sobre todos os assuntos. E tem o WhatsApp, mas entra no Instagram que você vai encontrar lá o WhatsApp que é 11 99471 6470. Então são essas redes. E a gente consegue atender, consegue conversar, consegue mostrar, pelo menos mostrar para as pessoas que tem sim a mudança. Temos sim condições de mudar. Mas a mudança só acontece quando eu quero.
Se você não entender que você precisa mudar, que você quer mudar, você pode, sabe, fazer tudo de bom, mas você vai continuar sempre caindo na mesma situação. André, de verdade, a gente já estava tentando trazer o André aqui já fazia um tempo. Eu acho que um dos assuntos mais pertinentes e mais atuais é o comportamento humano, a questão da depressão. E o André, nada melhor do que o André, e eu falo isso com propriedade, para abordar esse assunto. E esse programa ele foi totalmente direcionado para você que vem passando por algumas dificuldades, para você que está num estágio ou inicial de depressão, sentiu os sintomas, acompanhe aí o André Soares pelas redes sociais, a própria Sentinela Digital aí pelo Facebook, as pessoas que têm muito acesso ao Facebook, e lá tem todas as informações, eu acho importante. Então, se você está nesse estágio e precisa de ajuda, peça. E o Sentinela Digital e o André tá lá para isso. André, quero te agradecer de verdade a sua vinda aqui no nosso programa. Dizer que, além de ser seu amigo, sou seu fã, né? E eu torço para que tudo aquilo que você almeje, que você deseje, possa se realizar. E você é um espelho para todos nós de superação. De verdade, eu acho que foi um dos melhores programas que a gente já fez até hoje, quando a gente fala do ser humano. E nada melhor do que alguém que já passou por isso e nos traz essas reflexões, nos traz essas luzes, esses caminhos que a gente precisa entender que existe. Te agradeço de verdade. Eu que agradeço mais a oportunidade. E para terminar, eu sempre termino com uma frase, né, que diz assim: existem 3 tipos de pessoas no mundo. As que fazem acontecer, as que deixam acontecer e as que nem sabem o que está acontecendo. Qual dessas pessoas que é você? E muito obrigado pelo espaço. Eu tenho um carinho também, um respeito muito grande por você. A batalha da nossa vida ela é constante. Então a gente que trilha a nossa jornada. Quero agradecer você que acompanhou o nosso programa até agora, você que vem curtindo, comentado. Quero dizer que a gente volta na próxima segunda-feira, a partir das 8h30 da noite, sempre falando a verdade pela TV Ativo. Fui! Falando a Verdade, com Marquinhos Kinder.